A administração Donald Trump adotou um caminho completamente diferente nas relações entre Europa e Estados Unidos, talvez rompendo permanentemente a ordem mundial como ela existe há 8 anos. Em Munique, durante a Conferência de Munique, o vice-presidente J.D. Vance surpreendeu os diplomatas europeus ao dizer que a maior ameaça às suas sociedades veio da imigração e de políticas de segurança frágeis. Dias depois, o secretário de Estado americano Marco Rubio e negociadores americanos se encontraram com representantes russos na Arábia Saudita para discutir o fim da guerra na Ucrânia, com a principal vítima não convidada, a Ucrânia. Posteriormente, Zelensky acusou Trump de estar preso numa bolha russa de desinformação. Irritado com os ataques, Trump culpou a Ucrânia pela guerra e chamou Zelensky de ditador sem eleições. A resposta na Europa a esse turbilhão tem sido uma combinação de pânico e confusão, à medida que os líderes europeus se depararam com o fato de que a Aliança do Atlântico Norte, a OTAN, pode estar em processo de desintegração, o que deixaria a Europa emagrecida, sem a presença de tropas americanas. Trump vem sinalizando há muito tempo como ele vê a Europa e como ele vê os governos europeus. O problema é que a Europa estava negando isso e rejeitando e tentando esconder de si mesma que este seria um governo revolucionário. Eles estavam tentando se lembrar de como a Europa lidou com Trump durante seu primeiro mandato, não reconhecendo a diferença entre Trump 1 e Trump 2. Sabemos que a Europa e os Estados Unidos com Biden não conseguiram um acordo para encerrar a guerra. E no momento em que Donald Trump constrói muros para fortalecer um acordo para o fim da guerra, a Europa vira as costas para Trump e trabalha na contramão para manter a guerra e levantar formas de ajudar Zelensky a combater a Rússia. No entanto, esses líderes europeus falharam desde o início, inclusive parte deles já foi expulsa de seus cargos pela impopularidade, corrupção e choque de conflito interno. E alguns que permaneceram, como Macron, ainda tentam convencer Zelensky de uma realidade que não existe no papel e na prática: a vitória contra a Rússia. As informações e análises que eu trago aqui no canal são muito impactantes para quem é sensível e, é claro, apoia um dos lados. Mas para aquele que busca entender o jogo e o cenário geopolítico, essas informações são muito bem-vindas. É bastante duvidoso que a Europa sozinha possa dar as garantias de segurança de que a Ucrânia precisa. A reunião de Paris no final de fevereiro foi concebida para ser uma espécie de gesto de força, mas foi muito mais vista como um gesto de fraqueza. Em geral, os políticos europeus são muito previsíveis, e a previsibilidade é uma característica muito forte em uma situação normal. Mas em uma situação de turbulência e crise, como a que temos agora, a previsibilidade é autodestrutiva. Mesmo antes de Trump 2, Emmanuel Macron estava pressionando e falando sobre a necessidade dos americanos em manter o apoio à Ucrânia, mas também assumiu a liderança para reivindicar maior responsabilidade dos europeus por sua própria defesa, separadamente dos americanos. Claramente uma ideia do próprio Trump para reduzir os gastos dos contribuintes americanos. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse agora que o Reino Unido estaria disposto a enviar tropas para garantir um acordo de paz com a Ucrânia. Parece que Starmer está sendo trazido para essas conversas sobre a Europa, embora a Grã-Bretanha, obviamente, não seja mais um membro da União Europeia. Se o Reino Unido fizesse parte da União Europeia, a União Europeia estaria em uma posição muito mais forte hoje, porque a Grã-Bretanha é um dos poucos países europeus que tem capacidades militares plenas que devem ser levadas a sério. A Polônia, presumivelmente por causa de sua história específica de ser invadida e dominada pela Rússia ao longo dos séculos, está longe de perder tempo e já atingiu 4,12% do PIB em defesa. Por ter fronteira com a Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, a Polônia declarou o desejo de abandonar a Convenção de Ottawa para despejar minas terrestres em todas as suas fronteiras e se preparar para o pior. A Europa está preocupada. Um guarda-chuva nuclear francês e britânico está em andamento para defender o leste europeu. A guerra na Ucrânia passou de 3 anos.
A Ucrânia perdeu muita gente, houve muita destruição. Uma crise demográfica na Ucrânia é uma realidade. Sem dúvida que há muitas razões para que os russos pressionem por eleições e tornarem as eleições tão críticas como parte de um acordo de paz, como Trump quer nesse momento. Se isso acontecer, Zelensky deverá interromper a lei marcial, o que significa que os homens terão o direito de viajar, o que também significa deixar o país. Vai ser muito mais difícil para a Ucrânia se remobilizar se a luta começar de novo e a Rússia violar mais um acordo, como fez com os acordos em Minsk, porque muitos soldados e cidadãos civis poderão ir embora do país. Obrigado pela sua presença em mais uma análise aqui no canal Área Militar. Peço gentilmente para visitar a minha loja oficial de camisetas no site umapenca.com/área militar. Cada compra vai ajudar diretamente na continuidade do meu trabalho aqui no YouTube, já que a plataforma, infelizmente, restringiu toda a monetização do canal.